Olá pessoal, vamos continuar o nosso estudo do livro de Apocalipse, lendo o nosso livro O Cordeiro e Seus Inimigos, de Rubel Shelley. Vamos iniciar hoje o capítulo 12 desse livro, que corresponde ao capítulo 17 em diante do livro de Apocalipse, do capítulo 17 ao 20, tá? E o título desse capítulo aqui é Caiu a Grande Babilônia. E diz assim: o livro de Apocalipse descreve o juízo divino contra Roma ao serem derramadas as 7 taças da ira de Deus. Apocalipse 16, versículo de 2 a 21. Esse juízo teve início como um julgamento geral sobre o perverso império. Abre parênteses, as 4 primeiras taças, fecha parênteses. Mas as 3 últimas tinham o propósito de chamar a atenção especial para a ira de Deus contra a capital do império. O que acontece a seguir em Apocalipse é algo parecido com o que ocorre às vezes em nossa tela de TV. Depois de uma cena completa, a câmera corre para apanhar os detalhes de uma parte da mesma. O despejar das 7 taças de ouro da ira de Deus foi uma tomada completa do seu juízo contra os pecados de Roma. No início do capítulo 17, corremos para ver os detalhes do efeito desse juízo sobre a cidade imperial e sobre todos que dependem dela. Os capítulos 17 e 18 mostram a queda de Roma sob a figura de uma grande meretriz, sendo castigada por suas imoralidades. Apocalipse 19, de 1 a 10, mostra o júbilo dos remidos pela queda de Roma. E Apocalipse 19, de 11 até o capítulo 20, versículo 10, retrata o destino final do dragão, da besta e do falso profeta, que resistiram a Deus através de todo este drama apocalíptico. Tomados em conjunto, os 4 capítulos a serem agora estudados mostram quão completa e devastadora seria a queda de Babilônia. Subtítulo: Uma visão da grande meretriz. Um dos 7 anjos da ira convidou João para fazer com ele um exame mais minucioso do destino prometido a Babilônia, ou seja, Roma. Abre aspas. Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Apocalipse 17, versículo 1 e 2. Esta medonha meretriz contrasta grandemente com a noiva pura de Cristo. Não é possível confundir sua identidade no contexto de Apocalipse. Primeiro, ela é Babilônia. Apocalipse 17, 5. E 16, 19. Segundo, ela está, abre aspas, embriagada com o sangue dos discípulos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Fecha aspas. Apocalipse 17, versículo 6. Terceiro, ela é, abre aspas, grande cidade que domina sobre os reis da terra. Fecha aspas. Apocalipse 17, versículo 18. Todas essas restrições, ou melhor, todas essas descrições nos fazem saber que
Esta é a própria cidade imperial, a cidade onde a besta, abre parênteses, o imperador, fecha parênteses, é adorada e da qual foram expedidas ordens para perseguir os discípulos de Deus. Os reis da terra haviam praticado prostituição. Apocalipse 17, versículo 2. Através de suas alianças econômicas, militares, culturais, especialmente religiosa com Roma. Esta mulher perversa está prestes a ser castigada por sua sedução e imoralidade. Já vimos que a prostituição é com frequência usado nas Escrituras como um símbolo de idolatria e apostasia espiritual. O seu uso aqui acha-se perfeitamente consistente com este motivo. A adoração do imperador em Roma é o fato dele ser exaltado à posição que pertence ao Deus verdadeiro, por si só constituíam idolatria das mais grosseiras, conforme 2 Tessalonicenses 2, versículo 3 e 4. Esses atos com certeza a qualificavam para ser representada como uma grande meretriz, seduzindo as nações do mundo com suas prostituições. Num certo sentido, ela sentava, abre aspas, sobre muitas águas, fecha aspas. Abre parênteses, dominava muitos povos e achava-se segura, conforme Apocalipse 17, primeira parte do versículo 1, fecha parênteses. Em outros, ela habitava num, abre aspas, deserto, fecha aspas. Abre parênteses, estava devastada, conforme Apocalipse 17, primeira parte do versículo 3. Quando foi permitido que João tivesse essa visão de Roma, a mulher encontrava-se, abre aspas, montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres, fecha aspas. Apocalipse 17, primeira parte do versículo 3. A besta de Apocalipse não é uma nova figura. Ela já foi vista e identificada como Roma, personificada por seus imperadores, conforme Apocalipse 13, versículo de 1 a 10. A figura da meretriz sentada sobre a besta nos faz lembrar que a cidade de Roma devia sua posição ao imperador, como chefe do poderoso Estado romano. A grande meretriz é descrita por João nestas palavras, abre aspas, achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome: Mistério. Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos discípulos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto, fecha aspas. Apocalipse 17, versículo de 4 a 6. Suas vestes e joias indicam sua riqueza e esplendor. A taça de ouro da qual bebia era apreciada por ela, mas vista como uma abominação por João. Ela continha a história terrível de suas perseguições da igreja. A mulher trazia na testa o seu nome. Charles, no seu livro, diz que era
Característico das prostitutas de Roma nessa época da história terem o nome tatuado ou marcado a ferro na testa. A forma do nome usado indicava que suas obras más eram suficientemente grandes para comprometerem a muitos outros além de si mesma. Neste ponto da história, o anjo que levou João para ver essa cena da mulher perversa fez uma pausa a fim de explicar-lhe certas partes da visão. Ele focalizou especialmente a identidade da besta. O fato de que ela, abre aspas, era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição, fecha aspas, nos leva de volta a Apocalipse 13, versículo 3. Esta é uma representação simbólica da história dos imperadores romanos com relação à igreja. A ideia de que a besta era provavelmente indica as perseguições do passado encabeçadas por Nero. Todavia, o próprio Nero não é mais, pois havia morrido e o mal que praticava contra a igreja diminuiu. A besta está para emergir do abismo e fazer um último ataque contra a obra de Deus no mundo, conforme Apocalipse 16, versículo 13 e 14. Todavia, seu destino já foi selado, estando designada a, abre aspas, caminhar para a perdição, fecha aspas. As 7 cabeças da besta, Apocalipse 17, versículo de 7 a 11, representam tanto os, abre aspas, 7 montes, fecha aspas, sobre os quais Roma foi construída, como, abre aspas, 7 reis, fecha aspas, do império. É bastante duvidoso que os 7 reis possam ser identificados pelo nome. O número 7 pode simplesmente representar a totalidade do poder personificado pelo imperador. A declaração, abre aspas, caíram 5, um existe e os outros ainda não chegou, e quando chegar, tem de durar pouco, fecha aspas. Provavelmente reflete de novo o mito de Nero redivivos. O verso 11 diz, abre aspas, e a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei, e procede dos 7, e caminha para a destruição, fecha aspas. Por mais confuso que isso pareça aos nossos ouvidos, desacostumados à linguagem apocalíptica, a frase pode ter perfeitamente transmitido o seguinte aos seus primeiros leitores. Nero é um dos 5 imperadores que já se foram. Ele não representa, portanto, uma ameaça agora. Todavia, vai levantar-se de novo para atormentar-nos. Sweat, no seu livro, nos lembra que tanto os escritores cristãos como pagãos compararam Domiciano ao seu predecessor Nero. Os 10 chifres nas 7 cabeças da besta representam, abre aspas, 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas receberam autoridade como reis, com a besta durante 1 hora. Tem estes um só pensamento e oferecem à besta o poder, a autoridade que possui. Fecha aspas. Apocalipse 17, versículo 12 e 13. Os reis e governantes dos países aliados de Roma, conquistados por ela, todos eles dependem do favor romano para manter-se no poder. Participaram de suas prostituições num esforço para conservar sua posição.
Eles apoiam Roma e serão seus aliados na batalha final entre o Cordeiro e seus inimigos. Abre parênteses. A batalha de Amagedon. Fecha parênteses. Tão certamente quanto participaram das prostituições da meretriz, eles partilharão também de seu destino. Abre aspas. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Fecha aspas. Apocalipse 17, primeira parte do versículo 14. O destino de Roma às mãos de seus antigos aliados é predito no verso 16. Quando a maré da história se volta contra a antes poderosa meretriz, havia uma, abre aspas, dispersão entre os ladrões, fecha aspas. Como explicado a João pelo anjo, abre aspas, os 10 chifres que viste e a besta, eles odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo, porque em seus corações incutiu Deus que realizasse o seu pensamento. O executem a uma e deem à besta o reino que possuem até que se cumpra as palavras de Deus. Fecha aspas. Apocalipse 17, versículo 16 e 17. Isto revela como seria realizado o julgamento de Roma na história. Ele se faria às mãos de outras nações. A providência de Deus predomina sobre todos os atos humanos, a fim de realizar os seus propósitos. Vamos dar uma pausa por aqui. Obrigado por acompanhar a leitura. Depois a gente vai continuar esse capítulo no subtítulo A Condenação da Grande Babilônia. Peço para que você compartilhe esse vídeo, deixa um like aí nesse vídeo, faça parte do canal e para que mais pessoas consigam entender melhor o livro de Apocalipse. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amém?